Darkwood é um jogo que lançou em meados de 2014, e como indies dessa época não eram reconhecidos, ele também acabou não sendo. E só sendo descoberto por youtubers a partir de 2016 e 2015, que era na época que Undertale lançou e o pessoal começou a hypar muito o jogo indie pra caralho. E bem, o motivo dele ser um jogo de terror muito bom não é por ter jumpscares baratos, tipo, não vou nem comentar, ou simplesmente um jogo que ficou no hype e todo mundo fingiu que é bom e decidiu gravar ao mesmo tempo. God of Bambam. E sim por ele ser simplesmente o mestre em usar a atmosfera pra te fazer sentir igual uma criança numa noite de tempestade. Porque vamos concordar, se tu realmente fosse uma criança numa noite de tempestade, as únicas coisas que você iria pensar é: eu não posso sair pra fora, e se alguma coisa entrar pela minha janela, eu acho que eu vou me mijar. E se tu já jogou Darkwood, você sabe exatamente que é esses os pensamentos que você tem quando você joga o jogo. E se tu não jogou Darkwood, eu vou te contar, ele constrói um terror abismal que de pouco a pouco vai te consumir, até que em algum momento você percebe que a tempestade está dentro do teu quarto e que não tem como fugir. E quando você menos percebe, é tarde demais. E aí, com medo? Se sim, o que você acabou de presenciar é o medo do desconhecido. Perguntas surgem: quem tá andando do lado de fora da minha casa? Como essa criatura consegue existir? Esse monstro já foi um ser humano? E você se pergunta, e não tem respostas pra isso, pelo menos não por enquanto. Mas uma das perguntas que eu acho que você deve estar pensando, eu consigo responder. O que é medo do desconhecido? E eu, como um bom anfitrião, tenho que responder, meu caro espectador. Medo do desconhecido é tudo aquilo que a gente não sabe, ou simplesmente não consegue ver, ou nunca vimos. Então, não sei se vocês sabem, acho que vocês me conhecem, eu sou o Kai, eu sou simplesmente um babador de ovo de como funciona a cabeça do ser humano. Eu acho muito foda qualquer tipo de jogo quando usa essa tática pra te deixar com medo. Então, eu poderia ficar meia hora aqui falando sobre como eu amo o jeito que o Darkwood usa os sons, os eventos aleatórios, o ambiente, as criaturas. O jogo inteiro tu fica com medo. E toda vez que tu vai jogar é um jogo diferente. Poderia ficar meia hora falando sobre isso, mas eu vou fazer diferente. Eu vou falar sobre o prólogo do jogo. E eu quero que vocês me falem se vocês se sentem interessados. E se vocês se sentirem, vocês vão jogar. Então é o seguinte. Pensa comigo. Você é um médico. Você presenciou o mundo cada dia ser mais tomado por árvores. A população desse lugar, onde você mora, cada dia mais doente por um vírus desconhecido. E você, como um médico, você tenta ajudar. É seu trabalho. Mas se você não tem pessoas o suficiente em nenhum lugar próprio para analisar a fundo sobre, então a única coisa que você consegue fazer é ver as pessoas morrendo e morrendo. Sumindo todos os dias, sendo enterradas, deixando os corpos gelados. E chega um momento que você percebe, não tem mais ninguém. É só você e seus recursos. O lado de fora da sua casa é perigoso. Você não tem saída. Afinal, tá tudo completamente tomado por árvores colossais, criaturas OX, que talvez sejam as pessoas que você não consegue salvar. O único lugar seguro de noite é a sua própria casa. E sinceramente, nem ela é tão segura assim. Porque se você não tiver uma luz... Desculpa pelo susto barato, e o que eu acabei de falar pra vocês foi o contexto do prólogo de Darkwood. Eu sei que eu falei que eu ia falar sobre o prólogo, mas eu acho mais interessante eu deixar um amigo meu falar sobre isso. Sek, pode entrar.
Mano, seguinte, acordei no meio do nada, o jogo não me explica nada. Aí a casa tem um estado horrível, cheio de gaiola, toda barricada. Aí tem também um bagulho preso lá dentro de um quarto, tá ligado? Não sei o que é. O cara fala, posso entrar aqui não. Aí, mano, pô, bizarro, mano, bizarro. Só queria sair pro lado de fora, mano, porque lá dentro tava. Só tinha aquelas coisinhas, né? Aí saindo de casa tem um cachorro. Pô, mano, saí da casa tem um cachorro todo fudido. Aí eu encontrei o cachorro morto e falei, pô, não vou matar, né, mano? Tem que pegar umas ataduras, mano, pra tentar salvar o bichinho, coitado. Aí, prosseguindo no jogo, eu encontro um corpo, mano. Um corpo, mas é um cara que tá. O cara tá vivo, mas ele tá ofegante, todo cheio de sangue. Acho que ele vomitou aquele sangue, sei lá, mano. A gente pega ele e leva pra casa, mano. Ele tem uma chave também, a chave da floresta. Que é o que o jogo diz, né? Aí chegando lá em casa, a gente tem que meter a porrada nele. Eu espanco esse cara, pá, pá, pá. E tenta tirar informação, mas a gente não tira informação. E depois de um tempo você acorda, mas você não tá mais no corpo do médico que você tava controlando, e sim da pessoa que você sequestrou e espancou pra receber algum tipo de informação. Ele te roubou, tu sabe muito bem disso, e depois de fazer umas maracutaia louca pra tu tentar sair do quarto, tu sai, tu encontra o médico, ele some, e nada demais. Depois de você ficar um tempo sozinho numa casa escura, resolver uns puzzles a ver com um rádio cadáver falante, e você abrir a porta, misteriosa, alguém começa a falar com você, falando, me ajuda, socorro, e umas coisas assim. E é bom deixar bem o detalhe, que nesse mesmo local, era o local que quando você tava controlando o médico, ele falava, ai, prendi alguém aqui, foi difícil, é melhor não abrir, vai que me machuca. E daí tu pensa, o médico é maluco, vou salvar essa pessoa. E quando você vai tentar salvar a pessoa, isso aqui acontece. Calma aí, irmão, calma aí. Quem é você? Chegue mais perto. Quem é. Irmão. Chegue mais perto é o caralho. Caralho. E esse foi a parte final do prólogo de Darkwood. Tem mais um pouquinho de prólogo, mas eu não vou me estender mais que isso, porque eu quero que vocês joguem o jogo, porque eu quero que vocês tenham a sua própria experiência. Eu poderia ter falado mil coisas sobre Darkwood, a história, mecânica, sobre como ele pega os elementos que já existem no terror e reinventa, mas esse vídeo, acima de tudo, é só uma puta recomendação pra vocês conhecerem um jogo incrível que quase ninguém fala. E é isso. Muito obrigado a você por ter assistido, e muito obrigado, Sik, por ter topado fazer uma stream sobre esse jogo sem nunca ter ouvido falar pra participar desse vídeo. E eu vejo vocês em outro dia. Pelo amor de Deus, eu tô terminando de digitar essas 4h50 de uma segunda-feira. Entra no Discord, olha minha Twitch, eu faço live quase sempre, por favor, pelo amor de Deus, eu preciso de dinheiro.